do rebanho do Senhor. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra e os dias que nós estamos vivendo é profetizado pelo Senhor Jesus Cristo, tudo isso que nós estamos passando. Momentos difíceis, falta de amor ao próximo, miséria sobre a terra e as heresias. É o tema que nós vamos falar essa manhã. Pastor Roberto, nós temos uma hora, é isso? Uma hora. Então, queridos irmãos, nós vamos tratar a questão das seitas e as heresias. Um assunto que eu julgo ser um dos mais importantes, não o mais importante, mas um dos mais importantes na atualidade, devido ao que a igreja cristã tem passado sobre a face da terra. Quando eu digo igreja cristã, eu digo todas as igrejas evangélicas e até aquelas que nós pensamos que não são evangélicas. A igreja cristã, ela vive um momento difícil. E para combater as heresias que estão tão perto de nós, é necessário nós estudarmos como combater essas heresias. Todos os dirigentes receberam um papelzinho em branco, os irmãos receberam? Gostaria que no término, eu vou deixar uns 10 minutos para os irmãos escreverem suas perguntas, para vocês nos trazerem aqui, né, para poder ser respondido. Eu acredito que o irmão, no final, pega todos esses papéis. Eu acredito que não vai dar para responder todos, mas nós vamos selecionar algum que poderá ser respondido. Eu gostaria de, antes de mais nada, abrir a Bíblia Sagrada junto com os irmãos. Vamos abrir a Bíblia. Eu vou pedir para os irmãos sempre lerem em voz alta o versículo, porque eu não vou ter muito tempo de estar abrindo a Bíblia. Então, os irmãos precisam levantar, mas leia bem alto, para que todos possam ouvir e nós meditarmos na palavra de Deus. Graças a Deus que nós temos Bíblia nessa manhã, né? Está aqui a autora, né? Está aqui a sentinela, mas está a Bíblia, né? Isso é muito importante. Quando eu entrei aqui nessa igreja, eu vou ser sério com os irmãos, meu coração se alegrou muito, porque é uma igreja desse tamanho, né? Uma igreja da nossa denominação, uma organização, né? Isso me fez lembrar muito a igreja dos Mormons, e que eles são muito organizados, né? Eu chegava a dizer com minha esposa, eu já disse inúmeras vezes para ela, que se a igreja Mormon não fosse uma seita, eu estaria lá certamente, pela sua organização. Mas é uma seita e todos que estão lá vão perder a sua salvação, a não ser que aceitem Jesus como Salvador. Os irmãos estão de parabéns, pastor Alberto, pela organização da igreja, é uma coisa muito ruim. Vamos abrir a Bíblia em Judas, versículo 3. Gostaria que os irmãos abrissem Judas, versículo 3, lesse para nós, e outro irmão lesse Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu gostaria que os irmãos fossem mais rápidos que o Senhor Jeová, hein? Né? Quando o Senhor Jeová chega nas nossas casas, em fração de segundo já abre ali na versículo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? E outro irmão ler para nós Oséias 4:6. Mais rápido que o Senhor Jeová, tem que ser mais rápido. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amados, então a Bíblia nos exorta ao conhecimento bíblico, a meditação da palavra de Deus e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Então nós temos que batalhar pela fé. Batalhar pela fé não é nós ficarmos no anonimato, não é nós ficarmos na retaguarda, mas nós irmos na frente da seita. As seitas estão crescendo, nós temos que ir na frente. E muitas das vezes não é isso que está acontecendo. Eu tenho estatísticas, não dá para ler para os irmãos aqui, mas que em alguns lugares as seitas chegam primeiro que a igreja evangélica.
Há lugares na África em que há mormons, não existe uma igreja evangélica. Há lugar na Espanha com cidade de 30 mil habitantes que não existe uma igreja evangélica, mas os testemunhos de Jeová já estão ali. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que nós estamos sendo indiferentes para com as seitas. Está acontecendo que nós não estamos tendo estratégias. Está acontecendo que nós estamos com uma visão distorcida do Evangelho de Jesus. Nossa metodologia está ultrapassada. Então, sendo assim, nós precisamos mudar muita coisa para nós não perdermos esse terreno. E já perdemos em alguns lugares. Por exemplo, na Espanha, é terrível. As testemunhas de Jeová já passaram a igreja evangélica em números. Há mais testemunhas de Jeová na Espanha do que evangélicos, somando todas as igrejas evangélicas. E o apóstolo Paulo, a Bíblia nos informa em Atos que ele passou pela Espanha. A igreja cristã esteve presente na Espanha. E o que aconteceu lá? Se nós formos olhar para a Europa, eu nunca estive na Europa, mas notícias através das missões, há uma indiferença total das igrejas evangélicas contra o evangelismo. Nós estamos aqui no Brasil, estamos muitas das vezes se vangloriando por a Assembleia de Deus ser a maior denominação evangélica do país, mas temos perdido terreno para as igrejas neopentecostais e muitas seitas. Parece assim um quadro meio alarmante, né? Parece assim que a gente está acrescentando, mas é uma realidade. Basta somente você ver os relatórios da Assembleia de Deus da década de 60, da década de 70 e você olhar hoje um relatório da Assembleia de Deus. Nós crescemos uma média de quantos por cento na década de 60? 6%, né? Ao ano, né? 6 a 7. E agora, segundo o falecido pastor Valdir Bispo, estamos crescendo quanto? 3 a 4% ao ano. Então, quer dizer, não é o irmão Marcos que está falando isso. As estatísticas estão mostrando. Não, mas nós estamos crescendo, irmão, em número. Na verdade, nós temos crescido. Mas temos deixado a desejar na qualidade. A qualidade. Ou seja, na nossa metodologia. Da mesma maneira que a Assembleia de Deus ela ganha membros, ela perde membros. Se você for ver o número de desviados que estão fora da igreja, a Assembleia de Deus é maior do que aqueles que estão na igreja evangélica. O que está acontecendo? Nós vamos ver aqui o que está acontecendo. Então veja bem, qual era o tratamento de Jesus Cristo para com as seitas? Vamos ver lá em Mateus capítulo 23, versículo 13, versículo 15. Qual era o tratamento de Jesus com esses grupos religiosos? Na verdade, nós sabemos que existem pessoas sinceras, mas existem pessoas sinceramente erradas. Nós sabemos que estamos num país livre, onde é permitido toda a religião, né? Entretanto, dado o direito de cada um professar o que quer, não quer dizer que todas sejam boas, né? E Jesus, por exemplo, o que ele diz sobre esses grupos religiosos? Mateus 23, verso 13 e 15, por exemplo. Alguém pode ler para nós bem alto? Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Muito bem. Verso 15, 9, capítulo 15, 9, diz de Mateus. E depois eu vou ler João 8,44. Mas bem rápido para nós ganharmos bem tempo. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. João 8,44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então o tratamento de Jesus com esses grupos religiosos, como é que é, irmão? Agora nós vamos fazer, como é que nós vamos tratar assim? Nós temos observado que quando chega um testemunho de Jeová na casa de um evangélico, o que acontece? Algumas das vezes acontece isso. Você vai para o inferno, né? Sua raça de víbora, né? E etc. E, sai daqui da minha casa, você está podendo no inferno. Isso acontece? Eu estou mentindo? Acontece. Acontece ou não acontece? Acontece. Acontece. Eles andam em uma dupla. Um novo convertido deles e um testemunho de Jeová experiente. Quando acontecem essas cenas,
Aquele que é mais experiente chega para o novo convertido, que é testemunho de Jeová, né? Novo convertido entre aspas, e fala, olha, tá vendo? Olha lá, o amor das igrejas evangélicas. Olha só o amor que eles têm, tá vendo? Aí firma mais aquele no engano do diabo. Então, muitas das vezes eu tenho observado que eu estive dando uma palestra em Minas Gerais e eu fiz uma pergunta para os irmãos sobre por que eles achavam que a Testemunha de Jeová era uma seita. E nós obtivemos uma resposta da seguinte maneira, porque usa brinco, usa calça, etc. Agora, automaticamente nós enquadramos todas as igrejas evangélicas dessa maneira, as igrejas neopentecostais. A melhor maneira de responder isso seria dizer porque eles negam Jesus como Deus. O que acontece é que nós não estamos sabendo tratar os adeptos de seitas. E como nós não sabemos tratar com os adeptos de seitas, muitas vezes queremos chutar ele na nossa casa, tirar o mais rápido possível, porque não tem um diálogo como conversar com ele, então eu quero que ele vá embora o mais rápido possível. Então isso muitas vezes acontece. Como um líder de uma igreja, ele falou o seguinte para mim: olha, eu fiquei tão feliz porque chegou o Senhor Jeová em casa, e quando chegou lá, sabe o que eu fiz? Eu falei assim: mostra suas mãos, mostra suas mãos. O Senhor Jeová mostrou, né? Eu não posso te ouvir, não. Você não tem as mãos furadas? Você não tem as mãos furadas? Com licença, começou a se vangloriar, diria o Senhor Jeová na minha casa. Eu fiquei extremamente triste, falei, meu Deus. Se fosse um Testemunho de Jeová mais inteligente, falaria: então mostra a sua. Também não está furado. São coisas muito superficiais. Essa não é uma maneira eficaz de nós combatermos o mal. Aquela Testemunha de Jeová que vem na sua casa é uma alma preciosa. Jesus morreu por aquela alma no seu portão. Jesus está trazendo no seu portão. Está trazendo no seu portão um órgão do Testemunho de Jeová no seu portão. E nós estamos perdendo essa oportunidade. Por exemplo, eu tenho algumas estatísticas aqui sobre o crescimento das Testemunhas de Jeová. Por exemplo, o Sentinela de 1º de janeiro de 97, na página 18, diz que eles cresceram com um aumento em 96 de 6% sobre o ano de 95. Nós observamos muitas estatísticas aterradoras. As Testemunhas de Jeová estão ganhando uma média de 35 mil brasileiros por ano. Você fala, 35 mil não é nada, né? Nós se reunimos todas as igrejas evangélicas ganhando 800, 1 milhão aí, isso não é nada. Só que quando você fala em testemunho de Jeová, embora o assunto não é esse, o assunto é seitas no geral, mas eu quero só frisar para os irmãos a necessidade. Estou mostrando para os irmãos a necessidade. 35 mil testemunhos de Jeová serão 35 mil pessoas que irão sair de casa em casa. São 35 mil missionários que estarão espalhados a mais nas residências. Isso não acontece nas igrejas evangélicas. Nós teremos, vamos dizer, ganhamos 400 mil, mas não serão 400 mil evangelistas. Você sentiu o problema? Essa que é a questão. Não serão 400 mil evangelizados. Ao contrário, nossa igreja evangélica nem 10% evangeliza. O senhor que é líder, o senhor vê a dificuldade que é de trazer alguém para o evangelismo, não é verdade? O senhor sabe muito bem o que eu estou falando. Quando se fala em evangelismo, Pedro, Tiago e João, né? Mas por que isso daí? Por que isso acontece? Porque isso é um problema de décadas. Por nós não fazermos o discipulado bíblico, nós estamos pagando por isso. E as seitas estão trabalhando em cima do discipulado. Por exemplo, esse livro aqui, irmãos, olha só. Esse pequeno livro, né? Esse pequeno livro de 360 páginas dos Mormons, eles são para discipular os novos convertidos. Foi preparado para discipular os novos convertidos. Então, são 360 páginas de lavagem cerebral. Ele já sai apto para combater um evangelho. Quando o testemunho de Jeová ele passa para a seita, ele tem que passar por um livrinho de quase 300 páginas, né? Que já não é mais esse livro, mas foi substituído por outro, mas é quase igual. Esse livro, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Algum dos senhores já viu esse livro na casa de evangélico? Levante a mão. Capa vermelha, assim, já viu, né? Isso é espalhado na casa dos evangélicos. Uma coisa tremenda. E aqui tem doutrinas de perdição, as mais horríveis possíveis.
por exemplo, como um argumento aqui que diz o seguinte: Jesus não é Deus? Eu não gosto de Jesus é Deus, mas Satanás também é Deus. Aí eles fez um versículo, 2 Coríntios 4 e 4, né? O primeiro, o segundo, né? 2 Coríntios 4 e 4, 1 Coríntios 4 e 4, que diz que Satanás é um falso Deus. E eles usam o mesmo argumento que eles dizem: Jesus é Deus, lógico, mas Satanás também. Então veja a sutileza. E isso está espalhado em muitas casas de evangelho. E aqui ele passa por essa lavagem cerebral, e depois de 6 meses de lavagem cerebral, aí ele vai passar por uma sessão de perguntas e respostas. Se ele for apto, ele vai sair de casa em casa. Se ele não for apto, ele vai ter que treinar mais, estudar mais, para sair de casa em casa. Então veja que a situação não é fácil, porque hoje nós, para instruirmos um novo convertido, temos grandes dificuldades, né? O novo convertido, muitas das vezes, ele não vem por falta de incentivo até do líder dele, ou não há classes de escola dominical para novos convertidos, e o nosso convertido, ele entra numa alegria tremenda em nossas igrejas, né? Nós mesmos nos alegramos tremendamente quando o novo convertido vem à frente, e nós pulamos, irmãos, desce a lágrima. Mas depois de um mês, ninguém lembra mais sempre de novo. Fica abandonado ali no último banco e se vire para aprender quem é Jesus, Trindade, personalidade do Espírito Santo, se vire. Até o momento que ele está na casa dele, chegar lá, testemunho de Jeová, tirando suas dúvidas de uma maneira distorcida, ele fala: puxa, isso não é, vou para a verdade. Fazendo com que 40% das pessoas que são testemunhas de Jeová saíram de igrejas evangélicas. Você chegar dentro do Salão do Reino, todos os Salão do Reino, 40% que estão lá dentro saíram de igrejas evangélicas. Assembleia de Deus, eu mesmo, nesse ministério de abordar adeptos de seitas, é com muita tristeza que eu já conversei com inúmeros pastores da Assembleia de Deus, presbíteros da Assembleia de Deus, diáconos da Assembleia de Deus, membros da Assembleia de Deus, que já saíram a centenas. E a dificuldade que você tem para trazer o retorno a Deus novamente é só o poder de Deus para você conseguir trazer novamente. Você vai falar para mim: não, mas ele estava predestinado para ir para lá. É o que nós vamos ver aqui na frente, né? Então veja bem, nós precisamos ver que existem centenas e centenas de falsas religiões. Jesus previu essa situação para nossos dias. Israel sempre foi cercado de falsos deuses. Israel sempre teve cercado de falsos deuses. Hoje, esses falsos deuses simbolizam as heresias. Na era patrística, né, na era dos pais da igreja, os pais da igreja sempre combateram as heresias, sempre combateram. Os evangelhos, a maior parte dele é destinada a combater o docetismo, o gnosticismo e essas falsas heresias que reinam muitas das vezes em nosso meio. Mas alguns se perguntam, senhores, nós temos dado essas palestras em alguns lugares, muitos se perguntam: mas por que estudar seitas se nós já sabemos que elas já são erradas? Né? Muitos dizem isso aí: não, nós sabemos que são erradas, por que estudar isso aí? Não precisa. Né? Será isso uma afirmação verdadeira? Falar que nós já sabemos. Né? Nós precisamos estudar para a defesa própria. A Bíblia nos ensina isso, para a defesa própria, para ajudar os outros. Precisamos estudar as seitas também. E alguns dizem assim: olha, eu não gosto que fale de outras religiões. Eu não gosto que fale de outras religiões. Tem igreja, irmãos, que a pessoa chega e fala: olha, irmão, fala assim, não faz isso. Você entende? A nossa cultura, ela está distorcida. Entende? Então veja bem, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,16, alguém pode ler rápido para nós ganhar bastante tempo, bem rápido. Filipenses 1,16. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. O apóstolo Paulo foi posto por repitam, defesa do Evangelho. Será que nós estamos aptos para defender o Evangelho? Será que você, como dirigente, está apto quando chegar no cima de Jeová, desafiando você, tirando membros da sua igreja, você está apto para combater? Então temos que nos colocar como defesa do Evangelho. Né? Como aconteceu um caso na África, em que no cima de Jeová, ele começou ali a ganhar uma igreja evangélica. O pastor, ele fez aquele rebanho, e de repente o cima de Jeová começou a tirar os membros dele. E ele foi lá, pegou a Bíblia,
chegou lá, só foi, né, irmão? Sabe o que aconteceu? O pastor foi pra lá também. É lamentável, mas tem que falar essas coisas. Aconteceu, um fato verídico que eu tenho em casa de revista. Agora veja bem, temos que ser colocado como defesa do Evangelho. Temos que estar preparados para falar o que era deve ser. Por isso que nós somos postos como ministros, né, da palavra de Deus. Outros falam assim, olha, a Bíblia diz em Mateus 7, não julgais para não ser julgado, né? Não podemos julgar, não podemos falar dessa maneira. Quem somos nós para falar julgar dessa maneira? Dos mormons, dos adventistas, né? Veja bem, Jesus quando falava ali, não julgueis para não ser julgados, ele estava falando de julgamento hipócrita, daquele julgamento sem base, daquele julgamento sem fundamento. Agora, o que a Bíblia diz lá em Tessalonicenses? Julgai todas as coisas. É isso? Entendi o bem. Então, queridos irmãos, não é verdade falar isso. Não é verdadeiro que nós estamos julgando erradamente. Nós temos que julgar com a palavra de Deus. Alguns acreditam no seguinte: se for do plano da salvação, vai vir de qualquer maneira, né? Não, ele pode desviar, ele pode se atropelar, quebrar todos os ossos do corpo, está lá na UTI, mas se for de Deus, ele vai vir de qualquer maneira. Bem, queridos irmãos, quando nós falamos isso, nós caímos num erro tremendo na doutrina da predestinação, né? Criada no ano 400 da nossa era cristã, né? É um erro tremendo falarmos que algumas pessoas, não adianta, ele pode ir para lá, para cá, desviar, mas ele vai ser todo o plano da salvação. Irmão, nós temos o plano da salvação enquanto nós estivermos em Cristo. Deus não faz compromisso. Então, é fictício falar isso daí, que se for do plano da salvação, que nem a igreja, a congregação cristã do Brasil, ela crê na predestinação. Então, eles deixam as crianças, né, à vontade, está tudo desviado, né, fumando lá, está tudo desviado, não tem problema, é de Deus, é de Cristo, a igreja não Senhor, está tudo desviado. Como é que nós estamos criando a nossa nova geração de evangélicos, né, nossos filhos? Como é que está a situação? Né? Então, queridos irmãos, isso também não é a verdade. Outros falam assim, não seria falta de amor julgar as religiões? O que os irmãos acham? Não seria falta de amor julgar as religiões? Alguns pensam assim. Agora, o interessante é que essas religiões não pensam assim. Elas não pensam assim. Os mormons, por exemplo, eles dizem aqui no livro de Mormon, os mormons têm alguns livros que eles consideram como sagrados, assim como nós temos a Bíblia, e nós sabemos que é a única regra de fé. Agora, os mormons têm os livros, tem o livro de Mormon, Doutrinas e Convênio, Pérolas de Grande Valor, que segundo eles acham que são inspirados por Deus. Só que, quando você começa a fazer uma investigação desses instrumentos que eles dizem ser divinos, você observa que são contraditórios, um contradiz o outro. Um diz que Deus é carne e osso, o outro diz que Deus é espírito. E começa aquelas contradições dos próprios livros mormons. Alguém já disse que os maiores inimigos dos mormons são as suas próprias literaturas. Né? Aqueles missionários. Quem o senhor conhece os mormons? Anda com um crachazinho aqui. Quem não conhece, levanta a mão. Né? Aqui deve ter uma igreja mormon que prega, né? Que eles chamam de capela. Então, os mormons estão com os maiores crescimentos no mundo, no Brasil, os mormons. E a estatística mostra que 60% que estão lá já foram evangélicos. Saíram de alguma igreja evangélica. Né? Eles acham que é um cristianismo mais avançado. Né? E usam essas literaturas. E os mormons chegam a declarar aqui, no livro deles, olha só, um absurdo. Por exemplo, segundo o Nef 14, que é o livro deles inspirado, verso 9 e 10. Olha só o que diz aqui, ó. E disse-me ele, né, o profeta deles lá: eis que não há mais do que duas igrejas, uma igreja do Cordeiro de Deus e outra a igreja do demônio. Portanto, quem não pertencer à igreja do Cordeiro de Deus fará parte da grande igreja que é a mãe das abominações, a prostituta de toda a terra. Quem os senhores pensa que é essa igreja do demônio? Hã? Vocês incluem aqui a Assembleia de Deus, Batistas, Presbiterianos. Eles falam que nós somos a igreja de Deus. E ensinam isso com seus membros. O verdadeiro cristianismo é só o mormonismo. Que nós somos uma religião caída. Fomos uma igreja verdadeira, que hoje não somos mais, porque não temos todo o conhecimento de Deus, que segundo eles têm aqui no livro de Mormon. Só que ensinam
que Jesus é irmão de Lúcifer, ensinam casamento para a vida eterna e ensinam ainda mais que o homem se tornará um Deus na vida após a morte, contrariando totalmente as escrituras que existe só um Deus. Então os mormons, eles declaram em suas literaturas que a igreja evangélica é a igreja do demônio. E o próprio fundador, Joseph Smith, ele teve uma visão e ele perguntava para o Senhor, né? Ele dizia, a lógica é uma história que ele inventou, uma história, não história, é uma história que ele inventou. Ele disse que via lá e perguntou, Senhor, qual é a igreja verdadeira, metodista, bautista? E Deus falava para ele, nenhuma delas, não se fie em nenhuma delas, que elas são prostitutas. Então, essa afirmação de que eles não falam de nós, também não é verdadeira. Eles estão frequentemente treinando como nos combater. No tempo que eles têm lá no Morumbi, onde são realizadas as cerimônias secretas, eles zombam dos pastores evangélicos. Zombam dos pastores evangélicos. Colocam ali uma capa de lobo, simbolizando que é o pastor evangélico, e fazem uma encenação teatral de que aquele pastor está nas trevas e que ele precisa vir para a igreja mormon para ir para a luz. Tudo tirado também, muitas coisas do ritual maçônico escocês. Então os rituais são feitos lá, muitas coisas foi tirado da maçonaria. E as pessoas que estão lá precisam de nossa ajuda. Precisa alguém falar para ele que ele precisa de Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus bíblico, o Jesus ortodoxo, o Jesus histórico, e não aquele Jesus mormon, que é o irmão de Lúcifer, uma aberração doutrinária. Nós temos essa testemunha de Jeová também, que são considerados por mim, no meu ver, a mais agressiva à nossa fé cristã. Eu pergunto para os senhores, em um mês atrás, 2 meses atrás, quem não recebeu uma visita de testemunho de Jeová na sua casa? Todos recebemos uma visita de Jeová, semanalmente, mensalmente. Os seus membros estão recebendo a testemunho de Jeová em casa. Viu, pastor Roberto? Eu até faço um apelo para o senhor. O dia que o senhor sentir de Deus, o senhor leva essa palestra para toda a igreja, ou o senhor, ou quiser nós mesmos, porque a necessidade é tremenda. Os membros de nossas igrejas estão sendo visitados semanalmente pela seita. E incrível que pareça, estão arrancando várias pessoas do nosso meio, tirando e levando para o abismo eterno. Mas eu tenho aqui, por exemplo, algumas estatísticas que gostaria de mostrar rapidamente para os irmãos. Por exemplo, veja bem, só para ser breve, os mormons começaram com 300 mil pessoas, hoje são 10 milhões em todo o mundo. Eles têm 56 mil missionários espalhados pelo mundo. Só a igreja evangélica protestante americana ela enviou para o mundo 30 mil missionários. Agora a igreja mormon sozinha ela já enviou 56 mil missionários. E quando eu estou falando de missionários mormons, eu estou falando de dois jovens solteiros, jovens que têm aproximadamente de 20 a 25 anos, 18 a 25 anos, e que estão descompromissados, eles têm 2 anos de trabalho para a igreja financia tudo, paga tudo, avião, ônibus, o que for para pagar para